confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, aqui é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus andar, não dá sem Jesus andar para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, oh não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Tudo bem com você? Que bom que nós estamos aqui e nós estamos juntos para celebrar a Deus, refletir sobre a palavra de Deus e estamos aqui para nos alimentarmos, né? Hoje nós almoçamos, certamente todos almoçaram, hoje todos tomaram um café da manhã, talvez até um lanche, e é hora de alimentação espiritual, porque nós não somos somente seres carnais, né? Nós somos principalmente seres espirituais que precisam dessa alimentação espiritual. E nós acabamos nos preocupando somente com a alimentação física porque a gente sente, né? Mas da mesma forma a gente precisa sentir necessidade de Deus. A gente precisa buscar Deus, a gente precisa que essa consciência, ou seja, que esse conhecimento, esse saber, eu sei que preciso de Deus, se torne de fato uma coisa prática para as nossas vidas, tá? E eu quero ler um texto para nosso conforto, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, mas eu vou ler na versão A Mensagem, tá? E na versão A Mensagem, do capítulo 14 do Evangelho de João, diz assim: não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus? Não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa de meu pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor Jesus, não temos ideia de para onde o Senhor vai, porque pensa que sabemos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecem de fato, se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem porque já o viram.
Filipe implorou: Senhor, mostra-nos o Pai, então ficaremos contentes. E Jesus falou: vocês me acompanham todo esse tempo e ainda não entendem. Ver a mim é ver o Pai. Então, como podem perguntar onde está o Pai? Vocês não acreditam que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que digo não são simples palavras, não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. Nós não podemos nos afligir com tanta coisa que está acontecendo no mundo, mas devemos confiar em Deus. Mas isso é teoria, porque na prática a gente fica aflito, na prática a gente fica, às vezes, abatido, desanimado. Mas nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus. Deus é digno de confiança. Foi uma das mensagens da série O Maravilhoso e Bom Deus, o Deus que Jesus, conhecendo o Deus de Jesus, o Deus que Jesus apresentou. Deus é digno de confiança. E esses ensinamentos todos que a gente tem aprendido aqui, uma hora vai ser testado. E eu acho que nesses dias são dias de testes para a nossa fé. São dias de testes para a nossa espiritualidade. E nós precisamos seguir firmes, seguir em frente, mostrando que a gente não crê em Jesus só de palavras, mas que a gente crê em Jesus de fato, né? Se nesses dias que a gente está sem igreja, você está buscando Deus, se nesses dias que a gente está sem reuniões semanais, você está buscando Deus, se nesses dias que a gente está sem encontros presenciais, você está se conectando aqui voluntariamente, sem sofrer pressão de ninguém, então sua fé está dando sinais bons, sinais de que sua fé é mais do que uma teoria, que a igreja é mais do que um grupo, que os cultos é mais do que um encontro, que orar é mais do que rezar e assim por diante, né? Então, se nesses dias você tem se conectado a Deus, sua fé está dando bons sinais. Mas se nesses dias todos, desses meses de quarentena e isolamento, você pouco participou, né? Cuidado. Esses tempos que nós estamos vivendo exigirão fé verdadeira e genuína no Senhor Jesus. Porque não é qualquer crença que vai resistir ao que está por vir. Não é qualquer crença que vai segurar a onda nessa avalanche de coisas que estão acontecendo no mundo. Então, vamos nos alimentar, vamos orar uns pelos outros, vamos ficar firmes na presença de Deus, tá bom? É por isso que nós estamos aqui. Vamos orar? Deus, obrigado, Deus. Derrama sua graça sobre nossas vidas. Derrama sua graça sobre todos, sobre os cristãos, teus filhos. Derrama tua graça e perdoa o pecado, Deus. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus e recebe o nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao
ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença, reunimos nós aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos na presença de Deus, estamos na presença de Jesus para o louvar, para o bendizer, para o exaltar, porque Ele morreu na cruz, o véu se rasgou e nós podemos falar com Deus. Por isso Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso então nós podemos falar com Deus. Então, podemos louvar e podemos cantar as maravilhas das grandezas do Senhor. Senhor meu Deus, como eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Então minha alma canta a ti, Senhor,
final, em resplendor e glória, Jesus abriu as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém. Nós estamos investindo sempre, sempre, sempre para que todos passem no teste da fé, né? No teste da fé. Vamos lá. Vamos lá. Deve estar lá no quarto. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João também. João. Nós estávamos em João 14 e agora nós vamos para João 18. Nós lemos na versão A Mensagem, mas agora nós vamos ler na versão NVI, certo? Eu quero ler um texto para a gente refletir. Nós estamos numa série de mensagens sobre a lógica do Evangelho. E nós estamos chegando ao final dessa série de mensagens, certo? E depois de falar sobre várias coisas que são contrárias, né? A lógica de Cristo é uma, a da sociedade, do homem, a nossa é outra. Hoje nós queremos, mais uma vez, sem correr, né, tomando cuidado para não ficar repetitivo, mais uma vez, hoje nós queremos pensar sobre a lógica do Evangelho e a nossa lógica, e é claro, diante disso a gente tem que tomar uma decisão, uma opção, tem que fazer uma opção. Nós precisamos decidir, diante de tudo que a gente tem ouvido sobre Deus, nós precisamos decidir obedecer, decidir caminhar com Deus. Nós precisamos decidir investigar mais, aprender, estudar mais a palavra de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão. Por quê? Porque Jesus tomou a decisão de vir aqui até nós, sofrer e morrer e ressuscitar a nosso favor. Diante disso, ele estabeleceu uma forma de vida que é contrária à vida que as pessoas querem levar, é contrária à vida que é pregada nos filmes, nas novelas, em toda a sociedade. Diante de tudo isso, nós precisamos observar, certo? E não ser levados. Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, vento de ensinamentos equivocados. Nós não podemos viver assim. E tendo Jesus feito esse sacrifício, e a gente fazendo essa exposição, fica, no fim das contas, um vácuo que você precisa preencher, que seria a sua decisão. Você precisa ocupar esse espaço e dizer, bom, foi falado o que Jesus pensa, foi dito o que a nossa sociedade pensa, e agora eu escolho o quê? Eu escolho o quê? Certo? Claro que a gente não está falando do aspecto da salvação, porque aí a gente não tem escolha, é Deus que nos escolhe.
mas estamos falando do aspecto de, depois de ter os nossos olhos abertos, depois de ter as escamas dos nossos olhos retiradas, depois de que o Deus deste século não tem mais poder de nos cegar, porque Cristo nos libertou, o Espírito Santo nos selou, a gente precisa corresponder. Corresponder. E é nessa hora, e é nesse momento que eu estou dizendo, você precisa escolher qual vai ser a sua correspondência. Você vai corresponder ao Evangelho de Cristo ou você vai corresponder a essa sociedade aí ou à sua própria carne que deseja continuar vivendo de qualquer jeito? Certo? O que você vai fazer? Bom, então nós vamos ler um texto. E esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 18 em diante, do 33, verso 33, até o 16. Vai ser um texto longo, mas eu quero ler, eu preciso ler, para que você acompanhe essa história. E diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Quem é a verdade? Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, sem resposta, gritaram: Não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra. Era o dia da preparação na semana da Páscoa. Por volta das 6 horas da manhã, eis o rei dos judeus, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o.
Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Esse é o texto da crucificação, esse é o texto do julgamento de Jesus, esse é o texto no qual Pilatos lava as mãos, esse é o texto no qual Jesus é declarado inocente pelo juiz terreno, pela autoridade. Esse é o texto no qual o inocente é confrontado indevidamente e o povo o solicita, pede, clama pela sua crucificação. Esse é o texto no qual as pessoas que deveriam acreditar em Cristo e caminhar com Ele fazem uma manobra política para crucificar Jesus, colocando Pilatos contra a parede, dizendo que denunciaria, faria uma denúncia que a gente pode dizer que é um fake news, porque eles iriam denunciar dizendo que se Pilatos deixasse ele partir, eles iam dizer que Pilatos não é amigo de César. Quer dizer, só é amigo de César se fizer o que eles querem. Se não fizerem o que eles querem, não é amigo de César. E Pilatos se vê numa situação que ele não quer assumir a responsabilidade de defender a verdade. E não assumindo a responsabilidade de defender a verdade, ele passa a bola para o povo, os sacerdotes, e entrega Jesus aos sacerdotes. E ele ainda diz a Jesus que ele poderia declarar Jesus inocente e poderia soltar Jesus. E Jesus diz para ele, sua autoridade veio do céu. Você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do céu não lhe fosse dada. Por isso que eles cometem pecado maior, os religiosos. Então, Jesus disse que César também cometeu pecado, que Pilatos também cometeu pecado. Mas que o pecado seria mais grave o dos judeus, os dos sacerdotes que o entregaram. Então, esse é um texto em que se olha para Jesus, se percebe quem é Jesus, mas o nega. É um texto no qual quem está envolvido no processo sabe da verdade, mas o nega. É um texto no qual a pessoa tem a oportunidade de perguntar a Jesus, de conversar com Jesus, de ficar cara a cara com Jesus e ouvir a verdade, mas ainda assim o nega. O ser humano é assim. Quem? Aquele lá do outro lado do mundo? Não, nós aqui, eu e você. Eu e você, nós somos assim. A verdade se apresenta diante da gente e a gente nega a verdade. A verdade se apresenta diante e com evidências e a gente nega. Por quê? Por conveniência. Por quê? Porque eu estou querendo livrar minha pele. Por quê? Porque eu tenho outras coisas que eu quero fazer e não queria ser incomodado. Por quê? Porque nós somos pecadores. Esse é um texto que a gente olha para ele sempre na Semana Santa, a gente olha para ele sempre no período da crucificação, da Páscoa, mas agora a gente está olhando para esse texto para pontuar o seguinte: Jesus é a verdade perceptível por quem está perto dele, por quem dele se aproxima, a verdade que pode ser percebida e aprendida por quem se aproxima dele,
Mas chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. Chega uma hora que Pilatos teve que parar e pensar e dizer: o que é que eu vou fazer? Eu vou botar minha carreira em risco? Eu vou botar meu cargo em risco? Vou botar minha posição em risco? Ou eu vou dar um jeitinho aqui, lavar minhas mãos, deixar o negócio correr aí com eles e continuar aqui no meu conforto do palácio, do pretório, né? A casa de Pilatos era a pretório. Vou ficar aqui no meu conforto. Esse é um checkmate para a gente. É um checkmate. Mas todo mundo acaba se fazendo de rogado. Todo mundo acaba dando jeitinho. Nós aprendemos aqui durante esses dias, nessa última série de mensagens, que Jesus é diferente. Que o amor do ponto de vista de Jesus é o verdadeiro e é diferente. Que a amizade do ponto de vista de Jesus é verdadeira e diferente. Que liderança do ponto de vista de Jesus é completamente diferente da liderança do ponto de vista das grandes corporações, do mundo, das escolas e dos ambientes por onde andamos. Liderança é outra coisa. Liderança é exercício de poder. No ponto de vista de Jesus, liderança é exercício de humildade. Esse é um texto, e nós aprendemos esses dias, nessa série de mensagens, que maior que serve, que melhor é dar do que receber, que quem quer ser importante, que seja humilde, escravo, né, seja servo. Nós aprendemos que os valores dessa sociedade estão completamente invertidos, mas por comodismo, comodidade, por conveniência, as pessoas continuam vivendo suas vidas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E a evidência de um chamado de Deus para a sua vida é a santificação. A evidência de que você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, predestinado por Deus, é a santificação. Então, pensando assim, a gente pode olhar para essa galera toda aí que se diz crente, que só faz barulho, e dizer: gente, não estou vendo as evidências, não estou vendo os frutos, não estou vendo os sinais, não estou vendo. Estou vendo o contrário. Então, esse texto, visto hoje, fora da época, do nosso contexto de Semana Santa, fora do nosso contexto de Páscoa, esse texto nos confronta e nos faz a seguinte pergunta: você tem aprendido sobre Jesus, tem sabido sobre ele, já sabe que ele é a verdade, sabe mesmo? Você já sabe que ele é santo, puro, que ele é filho de Deus, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pelo menos vocês cantam isso, né? Pelo menos, né? Vocês, estou incluindo nós todos. Pelo menos vocês cantam isso e tal. Esse E agora? E agora? Diante de Jesus, da descoberta de quem ele é, que decisão você vai tomar? Se preocupar com o seu cargo, sua posição, se preocupar com o que as pessoas pensam de você, se preocupar com sua posição, sua comodidade, com sua zona de conforto, o que que você vai fazer? Bom, uma frase nesse texto diz assim, que os da verdade, aqueles que são da verdade, encontram, sabem, né? Que é Jesus. E nós precisamos pensar. Eu assisti essa semana, ontem, uma live com o doutor cientista Marcus Eberlin. Acho que é Eberlin. Ele é responsável por um trabalho de ciências e professor do Mackenzie. E ele fala sobre o design inteligente.
E ele disse que muitas pessoas no mundo, muitos cientistas no mundo, creem nessa teoria do design inteligente. Ele disse que muitos, até ateus cientistas, que não creem em Deus, cientistas de várias religiões, que eles não levam em consideração esse critério para estudar, para pesquisar. Cientistas, vários cientistas, são defensores, creem no design inteligente. Usar a palavra crer para cientista é complicado, né? Mas eles afirmam que o mundo tem algo por trás, ou por cima, ou por baixo, que o criou, alguma coisa, porque as coisas não poderiam ser do jeito que é, sem que uma mente inteligente a tivesse planejado. Por isso eles chamam de design inteligente, porque esse desenho todo veio de uma mente inteligente, é muito inteligente, e, portanto, eles creem nisso. Perguntado sobre a religião desses cientistas que pensam assim, ele respondeu dessa forma, que os cientistas que trabalham com design inteligente não pensam do ponto de vista religioso, certo? Não pensam. Eles estudam. É como um cientista de uma geração, um cientista russo de uma geração que não teve religião. Sabe que a Rússia, durante muito tempo, aboliu, ainda quando a União Soviética também, aboliu toda a religião, e sendo assim, nasceram pessoas, cresceram pessoas nesse contexto de isenção religiosa, se tornaram cientistas, e alguns deles chegaram a essa conclusão que não é possível. Certo? Ou seja, uma pessoa que não tem no seu histórico de vida envolvimento religioso, chega a ser cientista, e chegando a ser cientista, descobre que não é possível, que toda essa inteligência impressa em tudo que existe veio do nada. Aí depois disso a gente pergunta, mas e aí? Os outros cientistas que não estudam essa teoria do design inteligente, o que é que eles acham? Isso aí não é verdade, né? Não existem várias verdades descobertas e tal. E ele diz, essas pessoas não conseguem perceber. Essas pessoas não conseguem ver, ou porque estão ideologicamente influenciadas, ou porque são ativistas ateístas, sei lá, qualquer outra coisa, não consegue perceber. Não consegue perceber. E aí, falado com outro cientista, quando estávamos assistindo uma live sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio, o professor Adalto Lourenço falou a mesma coisa, porque aqueles que estavam entrevistando ele disseram, gente, isso é tão claro o que você está explicando, é tão óbvio, é tão simples, por que que os cientistas não percebem? Porque estão com a mente ofuscada, porque não conseguem perceber, porque não são honestos nas descobertas, ou porque... Por quê? Bom, por que que a gente fala tanto sobre Deus e explica tudo direitinho e muita gente não consegue perceber? Por quê? Por quê? É incrível que nossa mente age sempre por conveniência. Sempre por conveniência. E nós aprendemos que Jesus é Filho de Deus, que veio aqui, morreu, ressuscitou, que Jesus é Deus e que ele tinha que morrer daquele jeito. E ainda assim, há uma resistência, há uma rendição total a Jesus. E aí, nós precisamos pensar, e vamos pensar a partir do texto, tá? Vamos pensar mais, mas se eu terminasse aqui essa reflexão, eu já tinha cumprido o meu papel hoje, que é o de colocar que, mesmo diante da verdade, as pessoas preferem a mentira. Mas vamos adiante. Bom, Pilatos procura saber quem é Jesus, né? Do versículo 33 ao 38. E aí, o que Pilatos procura saber a respeito de Jesus? Ele se dizia rei dos judeus? Jesus se dizia rei dos judeus, né?
Por quê? Porque alguém que se intitulasse rei e tivesse seguidores estaria afrontando o comando absoluto de César. Então foi essa a forma, não tendo como prender Jesus, não tendo como pegar Jesus, certo? Por qualquer outro problema, porque não tinha, Jesus não deixou brecha, não tendo como prender ou pegar Jesus, eles fizeram essa jogada. Ele está dizendo que é rei, não pode ter outro rei aqui a não ser César. E se ele tiver seguidores, pior ainda, vai ser uma ameaça a César. Então vamos dizer lá isso. E aí César vai prender. Que tipo de rei Jesus dizia ser? Um rei governador, político, um rei humano estabelecido da mesma forma, né, que a monarquia da época estabelecia, era desse jeito? Não, um rei cujo reinado não é deste mundo. Foi isso que Jesus falou. Meu reinado não é deste mundo. Meu reinado não é deste mundo. Ele não reina por força das armas. E ele reina pela força da verdade. Certo? Vamos lá. Meu reinado não é deste mundo. Verso 3, o 33, o 37b, né? O 36b. Mas pela força da verdade, certo? Então, eles não queriam saber que Jesus não estava querendo usurpar o poder de César. Eles não queriam saber que Jesus não estava de forma alguma criando um novo partido político. Ele não queria saber o que Jesus tinha a dizer. Simplesmente os que perseguiram Jesus e os que entregaram Jesus a Pilatos, eles estavam com receio de que o seu reino, o seu conforto, a sua posição, os seus privilégios fossem caçados, retirados, ou que as pessoas deixassem de segui-los, mas passassem a seguir a Jesus. Eles simplesmente estavam agindo para defender a sua posição. Se eles fossem defender a sua posição usando armas lícitas ou ilícitas, isso pouco importava. Eles estavam simplesmente defendendo a sua posição. O ser humano é assim. Ele não é honesto. Para defender os seus interesses e a sua posição, pouco importa se ele vai usar armas lícitas ou ilícitas. Se ele se sente ameaçado, pouco importa se ele vai usar armas lícitas ou ilícitas. Se vai usar verdades, meias verdades ou mentiras. O ser humano é assim. E aí foi isso que aconteceu quando Jesus apareceu e se apresentou como o rei que havia de vir, o leão da tribo de Judá, o rei dos judeus. Falou que o seu reino não era deste mundo, mas o pessoal da religião se sentiu ameaçado. E sentindo ameaçado, que estava ameaçado sua posição, seus privilégios, né, sua autoridade, seu poder, eles então começaram a perseguir Jesus e usaram de um sofisma, de uma meia verdade, de uma mentira, de tudo que tiveram à disposição a deles e que eles criaram também para poder prender Jesus. Então Jesus disse, olha, meu reino não é deste mundo. Então você não se preocupe, mas eles estavam se sentindo ameaçados. Nós precisamos ser honestos com tudo. Esse país precisa de honestidade. Nós precisamos ser honestos com as nossas palavras, com as nossas falas, ser honestos com as nossas derrotas, ser honestos com as nossas vitórias, certo? Esperar o tempo certo. Se perdeu, espera o tempo certo para retornar de forma honesta, mas da mesma forma que esses políticos religiosos políticos agiram lá, nós agimos também, certo? E aí, Pilatos tenta soltar Jesus, né? O que Pilatos diz aos judeus? Eu não acho nele crime. Não acho nele crime. Mas eles não contra-argumentam, não. Eles dizem, não, crucificam. Até que Pilatos insiste depois, né? Mas de que maneira Pilatos procura convencer os judeus e soltar Jesus?
declarando aos judeus que não havia achado nele crime algum. Pilatos, diante de Jesus, olhando para Jesus e vendo Jesus falar com verdade, não tem jeito. Diante de Jesus, se você estiver diante de Jesus, a verdade prevalece. E aí Pilatos viu a verdade, esteve com a verdade, frente a frente com a verdade. E não teve outra opção a não ser dizer: este homem é inocente, eu não vejo nele crime algum. Mas isso, em vez de ser para ele, para Pilatos, uma coisa muitíssimo boa, se tornou uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo tempo que ele via que Jesus era inocente, ele não lançava mão de seu poder para soltá-lo. Ele não lançou mão de sua autoridade para inocentá-lo. Ele passou a bola. Certo? E aí, declarando aos judeus, ele declarou aos judeus que Jesus era inocente, mas tinha lá o Barrabás, né? Então, como a multidão reagiu? Preferiu que fosse solto Barrabás. Pilatos, então, açoita Jesus. Mas Jesus não era inocente? Por que Pilatos manda açoitar Jesus antes mesmo de decidir crucificá-lo? Entregá-lo à crucificação. Certo? Porque Pilatos estava dando uma satisfação aos corruptos. Ele é inocente, vão açoitar ele aqui. Mas aí o povo continuou gritando: crucificam. Certo? Se você ler o texto devagar, você vai ver que a narrativa é assim. Antes mesmo de decidir que Jesus ia ser crucificado, Jesus foi açoitado porque Pilatos estava dando uma satisfação para o povo que estava clamando lá pela crucificação, pela condenação de Jesus Cristo. Certo? Então ele queria castigar um inocente para dar uma satisfação aos seus liderados lá. A multidão reagiu mandando crucificar, pressionou Pilatos, ameaçou dizer que ele não era amigo de César se ele soltasse Jesus, porque Jesus se dizia rei. E aí Pilatos cede à pressão, certo, dos mentirosos. Pilatos cede à pressão dos raivosos. Pilatos cede à pressão dos pecadores derrotados que não aceitam aquela situação, não aceitam seus privilégios serem ameaçados, não aceitam seus privilégios serem postos em risco. Então Pilatos cede a essa pressão. A difícil opção de Pilatos. Que difícil opção de Pilatos? Pilatos teve uma opção difícil? Foi difícil para Pilatos decidir isso? Bom, eu acho que até certo ponto é difícil porque ele está diante da verdade e ele não tem como, diante de Jesus, diante de Deus, dizer a mentira ou inventar uma mentira. Eu acho que diante de Jesus ali, Jesus sendo quem é, a verdade explícita, não tinha ambiente que pudesse favorecer que Pilatos fizesse qualquer outra coisa. Ele viu quem era Jesus. Ele viu quem era Jesus. Mas aí era difícil, né? Pilatos o considerava inocente, mas o povo clamava. Pilatos ficou entre soltar Jesus e sair mal com César, sair mal com os religiosos e perder seus privilégios, e entre soltar Jesus e acabar com sua carreira política, entre ficar com a verdade e acabar com sua carreira política, Pilatos fica com a mentira, fica com a manipulação, fica com seus cargos, fica com seus privilégios, fica com a sua mansão. Pilatos fica com a sua fama, a sua autoridade e seu poder. Entre Jesus e a fama, ele ficou com a fama. Entre Jesus e o poder humano, ele ficou com o poder humano. Entre Jesus e os privilégios, ele ficou com o privilégio.
Entre Jesus e aquela casa grande, a pretória, a mansão, ele ficou com a mansão. Entre Jesus e a hipocrisia diante de César, né? Porque ele ia dizer o que a César agora? Que condenou um inocente? Se ele dissesse a César que condenou um inocente, que ele achava que Jesus era inocente, também ele estava em outra situação difícil. Ele ia ter que inventar uma história hipócrita, mentiroso. Ele ia ter que dizer qualquer coisa a César, menos que ele achou e decidiu que Jesus era inocente. Pilatos agiu dessa forma. As autoridades judaicas pressionaram Pilatos. O perigo de vir a perder sua posição por meio de acusação fez com que ele entregasse Jesus, um inocente, ao povo raivoso que o crucificou. E nós estamos aqui hoje, 2020, anos, milênios depois de Cristo, analisando a história de Cristo, mas com o mesmo dilema de Pilatos e com a mesma natureza de Pilatos, natureza pecaminosa, que busca sempre os seus próprios interesses, como Pilatos, e que não vai decidir corretamente se não clamar pela misericórdia de Deus. Essa história tem essas aplicações fortes para as nossas vidas, né? Você já defendeu Jesus por onde você anda, nos ambientes por onde você anda? Você defendeu Jesus mesmo estando sob ameaça? Como seria defender Jesus? Seria alguém num determinado ambiente, determinado lugar, pedir a você para fazer uma coisa errada, você dizer que não vai fazer porque você tem um compromisso com Deus e saber que isso vai te deixar numa situação difícil naquele lugar. Você já fez isso? No nosso mundo relativista, no nosso mundo fluido, encontramos que reações, né, a gente encontra quando dizemos que existe verdade absoluta? Quando a gente diz que existe verdade absoluta, certo? O que acontece no mundo? As pessoas estão com a mente tão influenciadas, cabeça tão feita por vários pensamentos que não procedem de Deus, que elas estão brigando por ideias que elas não têm quem garanta. Tá? Desculpa. Elas não têm quem garanta. Quem vai garantir? O mundo surgiu de uma evolução de trilhões de anos. Quem garante isso, rapaz? Quem é que garante isso? A pessoa que inventou essa ideia aí. A maioria dos cientistas, durante toda a história, sempre creram em Deus. Sempre acreditaram em Deus. De 170 anos para cá é que surgiu essa teoria darwiniana, e aí os cientistas, né, atuais do século passado e desse defendem essa teoria. E o professor Marcus Eberle falava na live que 90% dos prêmios Nobel são todos de pessoas, cientistas que creram em Deus, acreditavam em Deus e nunca tiveram problema em fazer ciência e acreditar em Deus. Nunca. Mas o cristianismo é odiado no mundo. Você está percebendo isso? Que o cristianismo é odiado no mundo todo? Que o cristianismo nos faz pessoas de princípios conservadores, que o cristianismo nos torna pessoas com uma moral conservadora, e isso tem sido odiado no mundo. Já percebeu isso? É bom perceber. Como a pressão de outras pessoas tem influenciado o seu posicionamento? Muita gente vai pressionar, tem pressionado, e a gente não pode abrir mão dos nossos posicionamentos, não porque a gente está com um projeto político, mas porque a gente está andando com Deus e reconhecendo que nossa vida procede de Deus, que nossas bênçãos procedem de Deus, que
a verdade procede de Deus, que o sentido da vida procede de Deus, que a verdadeira felicidade procede de Deus e que o amor verdadeiro procede de Deus. Então, nós não temos um projeto político, nós temos e defendemos aquilo que cremos, e o que cremos nos torna pessoas de uma moral conservadora, que defende as coisas de Deus. Você já teve alguma experiência em que comprometeu os seus princípios para defender a sua posição? Espero que não, viu? Espero que não, mas se acontecer, Deus é misericordioso e a gente pode pedir perdão a Deus e andar com Ele, tá? Deus perdoa e a gente vai seguir em frente. Barrabás foi liberto, Jesus crucificado, e essa história ilustra muito bem o que está acontecendo no mundo. Barrabás é a mentira, Jesus é a verdade. A forma de julgar, o julgamento feito, né, entre Barrabás e Jesus foi um absurdo, né? Um absurdo. Se Jesus era inocente, ele não deveria ser julgado, deveria ser liberto. Se Barrabás era culpado, ele deveria ser julgado e cumprir sua pena, certo? E assim por diante. Se o juiz descobriu que porque Pilatos sentou na cadeira do juiz, se o juiz sabe que o réu é inocente, certo? Ele deveria libertá-lo. Se o juiz sabe que a turba, a massa lá está gritando por outros motivos, ele deveria libertá-lo. E um homem digno fica do lado da verdade, mesmo que a verdade lhe traga qualquer que seja o prejuízo. Um homem digno fica do lado da verdade, porque Deus tem compromisso com a verdade. Jesus abençoa os verdadeiros, Jesus abençoa os honestos, Jesus abençoa os dignos, Jesus abençoa e protege quem anda direito com Ele. Ande direito com Jesus, ame Jesus, descubra Jesus. Não estou falando de religião. Estou falando de você descobrir Jesus, andar com Jesus, se apaixonar por Jesus, amar Jesus, entender que a verdade procede de Deus, que o amor verdadeiro procede de Deus, que a felicidade verdadeira vem de Deus, que só há sentido para a vida em Cristo, e andar com Ele. E Ele vai te abençoar e te proteger e te fazer prosperar. Medita na palavra de Deus, medite, leia. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água e tudo quanto fizer prosperará, pois a árvore plantada junto a ribeiros de água dá o seu fruto na estação certa e tudo quanto faz prosperará. Creia em Deus, confie em Deus, ande com Deus e Deus vai abençoar sua vida, sua carreira. Deus vai abençoar seu futuro. Deus vai te fazer prosperar. E se qualquer coisa acontecer, Deus estará contigo. Creia em Deus. E se entregue e se renda ao Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Deus, pela tua graça e pelo teu amor, pela tua imensa misericórdia, muito obrigado. Te peço que nos proteja, Pai, nos dê coragem, nos ajude a vencer, nos ajude a ficar do lado da verdade, nos ajude, Pai, a andar nos teus caminhos. Nos ajude, Pai, e nos proteja, Deus, porque somos fracos, somos falhos, vacilamos. Perdoa, Deus, nosso vacilo, perdoa nossas falhas e nos ajude, Deus, a andar na tua presença, cheio da tua graça, protegidos, guardados. Nos ensine mais sobre ti, Deus. Abra nossa mente, nosso coração para aprender mais sobre o Senhor. Comunica ao nosso espírito a tua palavra, comunica ao nosso coração o teu amor. Faça isso, Deus.
e nos fortaleça em nome de Jesus. Queremos andar contigo e queremos que todos os nossos andem com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, hoje e para todo sempre.